Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal IP AE Carvalho e ao nosso quadro Vivendo da Palavra. Caso você não me conheça, eu sou o Wendel e como você já viu pelo nome do vídeo e pela thumbnail, hoje nós vamos tratar sobre o tema Teologia do Culto. E para poder nos elucidar sobre esse tema, está aqui conosco o seminarista da igreja IP de Guaianazes, Johnny Soares. Johnny, olá, irmão. Tudo bem, meu irmão? Bem? Prazer estar aqui, uma Que alegria. Tratar sobre esse assunto é muito importante. Eu acho que esse assunto ele faz com que a gente possa enxergar o reino de Deus dentro da igreja. Então, isso é importantíssimo a gente tratar sobre esse assunto. De fato. Então, bem, já vamos iniciar aqui sem mais delongas. Por coincidência, Johnny, o nosso seminarista da nossa igreja, Daniel, no qual você é amigo, Sim. com quem eu peguei o seu contato, ele anda tratando sobre esse tema nos estudos de quarta-feira na igreja, que, aliás, quem quiser se aprofundar um pouco mais depois sobre o tema, pode olhar no nosso canal do YouTube, a playlist dos estudos de quarta, ver os últimos vídeos que o nosso seminarista tem tratado sobre esse assunto. E, enfim, já partindo para a primeira pergunta, gostaria de te perguntar, quais são as mudanças do culto no Antigo para o Novo Testamento? Para a gente já começar do princípio. Boa pergunta. Bem, a mudança acontece de forma bastante gradual, né? Ela vai acontecendo ao longo do tempo. Porque no Antigo Testamento nós temos a figura de Deus criando todas as coisas. Então é bem do começo mesmo, bem do início mesmo. Deus cria todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansa. E não é um descanso porque ele estava cansado de fazer a obra dele, mas ele para observar. Eu acho que além de parar para observar tudo que ele já tinha feito, ele usa como um modelo. A atitude de Deus é o modelo para qual nós devemos observar, né? Então Deus ele para a sua criação no 7º dia e ele aponta para esse 7º dia como o dia dele, o dia que nós devemos nos reunir para cultuá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. Então é nesse dia que o Senhor ele reserva para que o culto a ele seja feito. Então a gente começa tendo o Deus como modelo, o nosso Deus como modelo, como aquele que guardou este dia, santificou este dia para que a gente se reunisse para adorá-lo. Então a gente tem a gente parte do princípio que Deus já designou este dia para que nós viéssemos nos reunir para adorá-lo. Então, vindo daí, nós temos o nosso Deus tendo como criaturas ali a sua obra-prima, digamos assim, a coroa da sua criação, Adão e Eva. Sim. E Adão e Eva, então, se relaciona com Deus. Então, o homem está criado por Deus, relacionando-se com Deus de maneira perfeita, e então ele cai, ele peca. Pecando, então, este relacionamento com Deus também, ele perde um pouco do seu... o contato que o homem tinha com Deus é Sua perdido. força, né? Sua intimidade. Exatamente, há uma ruptura. Sim. E há uma ruptura de relacionamento primeiro, né? O homem, ele quando peca, quando transgride, quando ele quebra a lei de Deus, essa presença de Deus que acontecia na viração do dia, esse relacionamento que Deus tinha com a sua criatura, também é interrompida. De forma, então, que agora o homem imperfeito, o homem pecaminoso, não tem mais aquela forma perfeita de oferecer a Deus um culto. Então, eles estão escondidos, eles estão fugindo da presença de Deus. Sim. Quando Deus, então, vai visitá-lo, então, falando da figura de Adão, ele está escondido. Ele está escondido não porque Deus não conseguiria vê-lo, ou saber onde ele está, é porque ele está se sentindo indigno, está nu, não é? Então, por isso que ele se esconde. E aí, qual é a atitude de Deus? E essa atitude de Deus em restabelecer o pacto, o contato ali com o homem, essa união que ele antes tinha e agora com o pecado havia se perdido, Deus, então, é o primeiro que faz o modelo sacrificial. Deus, ele mata um animal, o homem, ele se cobre de folhas de figueira. Então, a gente olha para a justiça do homem, uma justiça falha, frágil, que não o cobre corretamente. E Deus, ele matando o animal, a gente olha para a figura de Gênesis, a gente vê o homem agora
tem as peles dos animais cobrindo o corpo deles. Então a gente percebe que a justiça de Deus é muito mais excelente do que a justiça do homem, que era incompleta com as folhas da figueira. Deus então mostra o padrão, a forma como deveria então o homem agir, sacrificando o animal para adorá-lo. Então, para que houvesse remissão de pecados, um animal tinha que ser sacrificado. Então, ali Deus estabelece a forma que ele quer o culto dele. A gente está tendo aqui, então, Deus mostrando de forma gradual como ele gostaria de ser cultuado. E aí, mata-se o animal, o sangue deste animal, obviamente, escorre deste animal, mostrando como essa adoração tinha que ser, este culto deveria prosseguir. Então a gente tem o homem agora tendo um padrão. Deus quer que o culto aconteça dessa forma. O animal precisa ser morto, o sangue deste animal precisa ser derramado. Então a gente tem aqui Deus estabelecendo padrões. E esse é o tipo de culto que nós precisamos ter em mente sempre, né? O culto estabelecido por Deus na sua palavra. Esse é o ponto que a gente precisa sempre salientar, né? Porque é desta forma que Deus estabelece com o homem, com as suas primeiras criaturas ali, não é? Deus estabelece o culto conforme a sua vontade. Ele mostra o dia, ele mostra como deveria ser feito, então esse é o ponto. Se a gente então for partir desse princípio, então a gente seguindo na linha do tempo, a gente vai ver que o pecado está estabelecido, né? O culto de Deus, o culto que Deus quer, que Ele deseja, já está estabelecido. E aí Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel, os famosos Caim e Abel. Caim e Abel, ao oferecer a Deus um culto, a gente percebe que um dos irmãos, eles não seguem as diretrizes de Deus, enquanto um segue. E a gente percebe que Deus ele aceita o culto de um e não do outro. E aí a gente percebe que a forma que o culto foi feito, tudo que foi oferecido, não seguia, um seguia os preceitos e outro não seguia os preceitos. Um oferecia um animal, porque ele cuidava de animais, ele era pastor de animais, ele cuidava ali daquele rebanho. O outro cuidava dos frutos da terra, ele é uma espécie de agricultor. Só que nos frutos da terra, a gente não tem sangue sendo derramado, né? Alguns estudiosos eles vão apontar para a ideia de que Caim, quando ele oferece esse sacrifício do fruto da terra, ele está mostrando que ele não quer de fato cultuar a Deus. Ele está fazendo de maneira involuntária, né? Ele não está fazendo como Deus prescreveu, enquanto o seu irmão, ele oferece, ele segue os preceitos. De maneira que, quando Deus ele não aceita o sacrifício de um porque não seguia os preceitos, a gente pode então inferir o seguinte: o culto que Deus não prescreveu, o culto que Deus ele não orientou, ele também não é recebido por ele. Então, a gente percebe que há uma orientação de Deus sempre, e assim nós devemos seguir essa orientação. Se a gente for seguir um pouco mais, Deus, ele agora, na figura de Moisés, ele constrói, ou ele pede para Moisés construir um tabernáculo, né? Então, Moisés, eu quero que o tabernáculo seja construído. E como o tabernáculo é construído? Deus passa o passo a passo, ele dá ali as diretrizes. Capítulos e capítulos. Exatamente. A forma que tem que ser construída, a medida, cores, tudo. Material, tudo tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E a gente entende, o reformado entende, que o objeto do culto é Deus. Se o objeto do culto é o Senhor, é o nosso Deus, então ele também ele deseja ser adorado, e a forma que ele deseja ser adorado é a forma que ele orienta os seus filhos. Então a gente entende que desde o Antigo Testamento, desde a criação, aí a gente está passando agora da criação para um desenvolvimento
onde Moisés está construindo o tabernáculo, Deus está também dando as diretrizes. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Então, sempre passa pela orientação de Deus. Do tabernáculo, nós temos o templo agora sendo desenvolvido, então a gente está sempre dando um salto no tempo aqui para ficar bem claro, né? O templo agora existe para que o povo se reúna. Então, só para ficar bem explicado, o interesse de Deus com o culto é o interesse do seu povo, dos seus filhos, se reunindo para que estabeleçam um contato com Ele. Deus está interessado nisso. Deus está interessado na comunhão com o seu povo. Então, aquela comunhão que foi perdida em Adão, Deus está mostrando como esta comunhão será restabelecida. E o Antigo Testamento está sempre apontando para o futuro. Deus está mostrando de forma a se desenvolver na história como esse culto vai funcionar. E como o contato com os seus filhos, com a sua criatura, ele vai ser restabelecido também. Então nós temos agora na figura do templo a forma que Deus está mostrando o culto do qual Ele quer que os seus filhos prestem a Ele. Não é? Então, esse desenvolvimento é muito importante a gente observar. Deus, Ele estabelece desde a criação a forma que Ele quer ser adorado e Ele vai dando as diretrizes. Agora, do Antigo Testamento, onde um animal precisava ser morto, para o Novo Testamento, nós temos então o Antigo Testamento sempre como sombra, sempre como um sinal apontando para o Novo Testamento. E no Novo Testamento, o que a gente tem? A gente tem a consumação de todas as coisas. Agora não é só mais um animal a ser morto. Agora é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus. Jesus Cristo, então, ele se encarna para ser o sacrifício perfeito. Haja visto que o sacrifício que acontecia no Antigo Testamento não era um sacrifício perfeito. Ele precisava ser repetido e repetido e repetido. Mas com a vinda do Filho de Deus, do Deus encarnado, nós temos o sacrifício perfeito. De forma que agora, então a gente olhando para o Senhor Jesus, nós não precisamos mais de sacrifício. Por quê? Porque esse sacrifício perfeito foi o Cordeiro que desceu do céu, não é? O nosso Senhor. Bom, basicamente certo. É isso. Bom. Enfim, já agora mostrando, né, do começo sobre o culto, indo mais agora atualmente, gostaria de perguntar, então, de fato, o que é um culto para a gente e quais são os seus elementos fundamentais? O que eu digo elementos fundamentais? O que diferencia um culto de uma reunião? Okay. Porque, às vezes, acho que por um erro da linguagem que a gente tem, e normal, a gente, por exemplo, talvez fale, tomando como exemplo da igreja presbiteriana, vamos no culto de quarta, né, o culto bíblico, ou o culto de oração, entendeu? Sendo que o nome é reunião de oração, estudo de quarta, né? Não é necessariamente um culto. Aí o que faz, o que é o culto e seus elementos fundamentais, que diferenciam ele de uma simples reunião, né? Okay. Também levando em consideração diferentes tipos de culto, porque existe culto doméstico, o culto da igreja de domingo, certo? Sim. Bem, um jeito de a gente observar o que é culto, e a gente, no Brasil, em algumas igrejas, não é tão estabelecido ou tão delineado assim, né? Não fica tão claro. Culto, as pessoas pensam o seguinte, o padrão é a reunião das pessoas, né? Reunião de crentes. Reunião de crentes, né? Aquela assembleia reunida. Mas o culto eu acho que é um pouco mais do que isso. E os americanos, eles tratam o culto como serviço. Então eu acho que o culto é essa reunião, mas o culto também é o serviço a Deus. Então é quando o povo de Deus, é quando aqueles a quem Deus escolheu se reúne para prestar um culto de serviço a Deus. Então eles estão servindo a Deus reunidos, né? E o culto, ele para ser culto, ele precisa ter alguns elementos. Primeiro, a pregação da palavra, a exposição da palavra. É necessário que a exposição da palavra aconteça nesta reunião, nesse serviço dos crentes. É necessário que tenha oração.
A oração é necessário para que a gente tenha em vista que este é um culto onde as pessoas estão se reunindo para falar com Deus, para ter comunhão com Deus, né? A gente tem que ter no culto também louvor, cânticos, adoração a Deus através das músicas. Isso também diferencia o culto de uma reunião comum. A gente tem que ter as ofertas no culto, dízimos, ofertas, isso é necessário para o culto, né? E também nós temos que ter os sacramentos devidamente feitos ali, né? O batismo, a ceia. Então, isso diferencia uma reunião de um culto. Ora, se a gente não levar em conta que tudo isso é necessário para que o culto aconteça, logo a gente está olhando para as Escrituras de forma errada ou não olhando para as Escrituras. É o que a gente encontra no fenômeno dos desigrejados, né? Daquelas pessoas que elas não se reúnem na igreja. Por quê? Porque elas acham que a igreja não é uma coisa boa. Por quê? Porque foi instituída, né? E aí eles vão para a história e eles recorrem a Constantino. Não, o culto à igreja, o sistema que a igreja existe, leva em conta Constantino, mas na verdade não. O culto, da forma que a gente está descrevendo aqui, ele é um culto que parte desde o Antigo Testamento até agora. Não é uma coisa de alguém que instituiu como Constantino, não, mas foi o próprio Deus. Então esses elementos que a gente utiliza no culto são elementos que nós extraímos da Escritura, da Bíblia. Então, os desigrejados, eles perdem o que a gente ganha porque eles não estão em comunhão na igreja, junto com os elementos que faz que o culto seja um culto que agrade a Deus. Então a gente olha para a figura lá, que a gente estabeleceu dos primeiros filhos de Adão e Eva. O culto não funciona se não for um culto que Deus prescreve. Então, se eu não tenho os elementos que a Bíblia prescreve, logo, este culto não é um culto que agrada a Deus. Então, a gente percebe que, sem isso, não tem características que agrade ao Senhor. Não tem características de algo que tem como foco o objeto que é Deus. Então, se eu perco o objeto do culto, eu não tenho um culto verdadeiro. Eu tenho um culto que a gente chama de reunião, a gente chama de ajuntamento de pessoas, mas isso não é um culto. Né? Então, a gente precisa sempre ter isso em mente. O culto, ele precisa ter exatamente esses elementos para que ele possa, de fato, agradar a Deus e ser um culto que a gente pode chamar de culto. Né? Então, no caso, pregação da palavra, Sim. Oração, ofertório, sacramentos e cânticos. Exatamente. Mas no caso, nem todos os cultos têm sacramentos, nesse caso. Então isso se deixa assim, algo que Deus pede, mas não necessariamente em todos. Então a gente pode diferenciar o culto público do culto doméstico. O culto doméstico, ele não pode substituir o culto público. E o culto público, ele pode dar aqui para o culto doméstico emprestar algumas coisas, vamos colocar assim. O culto doméstico é o culto onde você se reúne com a sua família, você se reúne com amigos. Então, esse é um culto que agrada a Deus, mas ele não é um culto público, não é um culto onde esse ajuntamento de pessoas, de eleitos, estão ali num local exatamente definido para adorar a Deus. Então, a igreja, então a gente sempre vai traçar esse ponto aqui. A igreja é o local onde nós servimos a Deus, nós trabalhamos para Deus. E neste lugar acontece um culto onde os elementos necessariamente precisam existir. O culto doméstico, ele também é um culto bíblico, mas ele não necessariamente precisa de todos os elementos, mas os principais elementos eles precisam ter, que é a exposição da palavra, oração, cânticos pode ter, mas o sentimento de servir e de ter comunhão com Deus é o que move esse culto público, esse culto doméstico. A essência, então, é
como você falou, o serviço a Deus. Você Exato. está lá com esse objetivo, está cultuando ao Senhor. Exatamente. Aí você faz através disso, através de pregação, Sim, cânticos e oração. exatamente. Tá certo, tudo bem. O que eu acho importante ressaltar para a gente, primeiro, saber de fato o que é um culto. Porque é algo que o cristão geralmente faz, principalmente de domingo, Sim, mas que ir além. O que é um culto? É glorificar Deus, é ir para a igreja, sabe? sim. Mas, pô, de fato, o que está por trás disso, né? O que um culto é no seu conteúdo, que ele precisa ter para você configurar como um culto, né? Porque, como eu falei, a gente acaba caindo em erros, porque pensar sempre relaciona culto com igreja. Sim. Então, qualquer reunião que tem na igreja é um culto, né? Enfim, mas o culto precisa ser chamado do que ele realmente é, do que faz ele ser um culto, que são os seus elementos e o seu objetivo ali, né, do momento. Exato. Porque, por exemplo, de quarta-feira, lá como o nosso seminarista às vezes fala que é uma classe, é apenas para... Uma reunião ali, não é? uma reunião para poder estudar como uma sala de aula. Sexta-feira de oração, o foco é a oração, né? Sim. Aí aquela comunhão com os irmãos falando sobre as suas dificuldades e o agradecimento. Então, muito bem. Agora, eu acho que é interessante a gente falar que essa reunião que a gente faz, esse culto doméstico, ele não pode substituir o culto público exatamente por causa de todos os elementos que o culto público tem. E a ceia do Senhor, por assim dizer, ela nutre o crente. Então, quando você se reúne em qualquer outro lugar, onde não tem um pastor devidamente ordenado, que pode, então, celebrar devidamente o sacramento, como é que você se nutre no Senhor? Como é que essa nutrição acontece? Ela não acontece, porque, olhando para as Escrituras, nós não temos outras pessoas a não ser aqueles que foram chamados por Deus para fazer tal coisa, oferecendo, por exemplo, a ceia. Então, os desigrejados, eles perdem essa nutrição, porque eu pergunto a você, como é que eles vão oferecer a ceia um para o outro? Como é que eles vão batizar os seus filhos? Não é? Então, o culto doméstico ele é importante. Você pode se reunir com seus amigos em um hall de hotel quando você quiser, até pode. Só que isso não pode substituir o culto público na igreja. A igreja é um local onde Deus, ele, desde o Antigo Testamento, ele já tem projetado. A gente tem no Antigo Testamento o tabernáculo, o templo, e depois da destruição do templo, nós temos a sinagoga. E a gente hoje segue exatamente o modelo sinagogal. Um culto simples, em um local simples, sem pompa, mas é um culto onde nós servimos a Deus. Então é importante dizer que os elementos de culto eles são necessários e a igreja é muito importante para a vida de um cristão por causa dessa nutrição. Já ouviu aquela expressão que o ferro, ele afia o ferro? Sim. É exatamente isso que acontece na igreja. O irmão ele está ajudando o outro irmão a melhorar. Até aqueles irmãos mais difíceis, eles ajudam a gente a ser mais santo. Então, estar na igreja é algo que não pode ser substituído por um culto doméstico, por exemplo. Mas o culto doméstico, ele não precisa deixar de existir. É necessário também. Mas a igreja, esse lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, é o local onde todos esses elementos estão unidos. E unidos para quê? Para servir a Deus. Né? E para nutrir um ao outro. Isso é importante dizer. Certo. Muito bem. Então, resumindo aqui, acho que dessa pergunta, um culto, em sua definição, seria um serviço a Deus, ter o objetivo de servi-lo e com seus elementos, e é necessário fazer isso em igreja, certo? E o crente ter a sua igreja local para poder ter todos os elementos e exposição da palavra, oração, cânticos, ofertório, sacramentos. Exato, certo? exato. Muito bem. Partindo para a próxima pergunta, gostaria de perguntar então, por que o culto reformado ele é como ele é? Por que eu te pergunto isso? Porque o culto reformado, pensando na nossa igreja presbiteriana, a gente sempre vê a liturgia seguindo um padrão todo domingo. Então, por exemplo, oração de confissão, de adoração.
e a leitura da Bíblia alternada e tudo mais, isso, nesse caso, é algum tipo de... essas orações são mandamentos, estão prescritas na Bíblia, ou é algo tipo, é bom que se faça. É bom, né, o crente orar, quando a gente fala um objetivo e tal, Sim, né, sim. é apenas uma coisa boa, ou de fato isso provém de textos que foram determinados para ser feito no culto a Deus. Bem, a gente pode partir do seguinte ponto. A Igreja Católica, ela, no seu desenvolvimento, ela oferecia um culto muito complicado. Por que o culto complicado? Era um culto cheio de pompa, era um culto, uma liturgia muito complicada, eram imagens distribuídas para que a gente recorresse a essas imagens, né? Então eu digo a gente no sentido de se participássemos desses cultos era assim que tinha que ser feito. A liturgia ela colocava os membros distante do culto a Deus, de forma que ninguém participava a não ser o clero, vamos colocar assim, a não ser aquelas pessoas que estavam ali. O coral cantava, mas a igreja não cantava junto. O canto lírico, né? Então, a liturgia católica era uma liturgia complicada, por quê? Porque não tinha participação do povo. Eu já ouvi dizer que a missa, no caso, é as pessoas vendo o padre prestando um culto. Exatamente. Ou o clero, no Exatamente. geral. Vê eles prestando, não as pessoas fazendo. Olha que interessante. Quando a gente falou de ceia, né? Na ceia católica, por que os membros não podem tomar o vinho? Porque o vinho, para o católico, a hóstia para o católico, transforma-se no corpo e no sangue. Sim. O corpo você pode dar para o membro, mas o sangue é tão importante que somente o padre pode tomar. Então, você não vai ver ninguém participando. Olha que interessante. O padre, ele é treinado para segurar aquele cálice de forma tão firme que não caia nenhuma gota. Então, ele tem que tomar tudo. Então, tudo isso, você percebe que distancia o povo, não tem a participação da igreja. Sim. Não existe a participação da igreja. Alguém celebra e a igreja só fica observando. E o culto reformado... É como se fosse outro mediador, né? Exatamente. Como se o padre também está mediando o seu contato com Deus. É como se ele fosse fosse melhor do que os membros. É como se ele fosse mais santo. Jesus já media a sua relação, depois Maria, aí depois o padre. Então, para a gente chegar em Jesus, tem que passar por um monte de gente aí, né? Sim. E o culto reformado, ele é um culto mais simples. Ele é um culto tão simples que todo mundo participa deste culto. Então, você me perguntou da liturgia. A liturgia, ela é extraída das Escrituras. Toda a oração que é feita, toda a leitura bíblica que é feita no culto, demonstra, então, todo esse relacionamento que o povo de Deus tem com o seu Deus. Então, o culto é o povo participando junto, em conjunto. É uma adoração comunitária. Então, a gente percebe que tem a igreja orando, ou seja, a igreja falando com Deus. Depois Deus responde com a leitura da sua palavra. Então, a palavra é lida, é Deus falando. Então, a gente percebe que tem exatamente essa sincronia, onde o povo está reunido para, de fato, servir a Deus. E Deus responde o povo através tanto da leitura da palavra quanto da pregação da palavra. Então, a gente percebe que o culto reformado, ele segue uma linha muito mais simples, porém é uma linha onde todo mundo participa. Então, Lutero, ele falava muito disso, né? Que é o sacerdócio de todos os crentes. Todo crente, ele pode participar de maneira onde essa sincronia, ela fica evidente a cada culto. E o culto católico é um culto onde toda a realização dele é um sacrifício de Cristo sendo feito novamente. Mas o culto reformado é o culto onde nós olhamos para o Deus que morreu, mas que ressuscitou. Então nós celebramos culto após culto o nosso Senhor que foi morto, mas que está vivo agora. Então,
existe exatamente essa comunhão onde a gente olha para o véu do templo rasgado e a gente pode entrar no Santo do Santo. Então, todo culto, a gente sabe que Deus está presente neste culto, onde nós nos relacionamos com Ele. E o Deus que nos prescreve o culto, o interesse dele é exatamente ter esse relacionamento com o seu povo. Onde o povo, ele olha para as Escrituras, ele repete tudo que já foi prescrito nas Escrituras e o Deus que prescreveu recebe esse culto. Por isso que o culto reformado, ele segue esse padrão. Ele segue esse padrão por quê? Porque esses elementos foram extraídos exatamente das Escrituras. Exatamente da forma que Deus está mostrando. Então, é um culto pela palavra, né? Essa comunidade se reúne para adorar a Deus, tendo em vista as Escrituras. Sempre assim. Sim, então no caso o culto não é uma questão do tipo, se Deus não está proibindo, então eu posso fazer. Isso é algo que parece ser bom, eu vou fazer, Deus não proibiu em nenhum lugar da Bíblia, então eu posso fazer. Mas sim, de fato, o culto tem que ser como Deus pediu para ser cultuado. Exatamente. Na Reforma tinha essa discussão, né? Os luteranos, eles olhavam para a Escritura e falavam assim, se Deus não proibiu, então a gente pode fazer. Então, por exemplo, a questão da vela. No culto pode vela ou não pode vela? O luterano falava assim, bem, Deus não proibiu, então pode. Mas o reformado, olhando para as Escrituras, ele pensa o seguinte, não é só quando Deus não diz que não pode assim, Deus não proíbe, é quando ele prescreve que a gente pode fazer. Então a gente segue exatamente as orientações do Senhor. Sempre a gente tem em mente, assim, acho que você já ouviu muito isso, mas o texto de Isaías capítulo 6, ele mostra exatamente essa dinâmica do culto como tem que ser. Exatamente ali a gente percebe exatamente esses elementos que o culto precisa ter. E a gente segue isso. Por quê? Porque a gente percebe que desde o Antigo Testamento até agora, nós percebemos Deus sendo esse alvo que nós devemos adorar, essa figura que nós devemos adorar, este Pai que nós devemos adorar, e assim nós adoramos ou procuramos adorá-lo como Ele quer ser adorado. Afinal de contas, o culto é para quem? O culto não é para nós, o culto é para Deus. Se é para Deus, façamos como Ele quer, como Ele deseja, como Ele almeja. Então esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho, esse é o pensamento reformado com relação ao culto. Ele sempre passa pelas Escrituras, sempre é mediado pelas Escrituras. Por quê? Porque o foco é Deus. Deus é aquela figura que está no trono. Ele comanda todas as coisas. E esse Deus que comanda todas as coisas tem como súdito o seu povo. E esse povo que é súdito desse rei segue as orientações desse rei eterno. Então, o reformado ele pensa nisso, ele preza muito pelas Escrituras, exatamente por isso. Então, não é só o que está proibido, mas é o que prescreve. Então, a gente segue sempre essa linha. Sim, Eu acho que você tendo esse pensamento de que o culto é para Deus e ele deve ser cristocêntrico, ele vai mudar totalmente a forma de fazer, como você disse. É o que está prescrito. Mas não apenas isso, mas, por exemplo, nos cânticos. Se o culto é para Deus, então toda música que foi escolhida para ser cantada, ela será uma música que enaltece a Deus. Sim. Não será uma música, por exemplo, que fale sobre a vitória do cristão, ou que sempre fale sobre prosperidade, da vida do crente. Mas se é uma reunião para cultuar a Deus, e a gente vai fazer isso através da música, do nosso canto, então, primeiro, a gente sempre deve cantar na hora do cântico, né? Certo. Porque o grupo de louvor está lá na frente, não está lá para a gente ver uma apresentação, um show, sim, mas para ajudar a igreja a cantar a Deus. Exato. Por isso também a letra no projetor e tudo mais, exatamente, que é para ajudar a igreja a cantar. Então, se você tem esse pensamento, você vai cantar, mesmo que mal, mas, enfim. E também que você vai, quem está ali no grupo de louvor, tendo esse pensamento de que o culto é a Deus, irá escolher cânticos que enaltecem o nome de Deus, sabe? Sim. Que vão louvá-lo, vão falar a verdade da sua palavra, vão falar a verdade sobre Deus, e não apenas sobre a prosperidade do cristão, sobre a vitória dele, sabe? Ou uma música que talvez seja secular, né? Sim. Que aí também já é um absurdo. Não pode, né? Mas eu acho que
as pessoas tendo esse pensamento, a gente percebe como as coisas mudam, né? Como você sabe que tudo que está, todos os elementos que estão ali são para apontar para Deus, como Sim. também a pregação na palavra sempre será, como a igreja presbiteriana sempre usa, a pregação expositiva. Exato. Porque o quê? Se a pregação é Deus falando com o seu povo, então tem que falar, expor o texto como ele foi escrito, com Sim. toda a sua interpretação Sim. correta e o seu contexto, para, de fato, extrair o máximo de verdade do que está no texto. Então, isso, de fato, quando você percebe o que está por trás, né, percebe o objetivo, você consegue entender como tudo funciona e como tudo deve ser feito. Sim. Além de você pensar que se o culto é ao Senhor, ele não está sendo feito para te agradar, né? Exato. Você não pode pensar que o culto está chato ou que foi ruim. Tem que pensar isso, será que foi coerente? Se de fato foi fiel às Escrituras? Será que Deus se agradou do que foi dito, né? Nesse Olha, sentido. hoje em dia, a gente tem, infelizmente, igrejas agindo de outra forma. Então, o pensamento que as igrejas elas estão comprando é qual o pensamento? O que está dando certo? O que está chamando pessoas para virem aqui? Parece empresa, né? Então, é exatamente isso. O nome para isso é pragmatismo. O que é o pragmatismo? É quando a gente faz uma coisa que dá resultado. Então, você falou empresa, é exatamente o que os empresários fazem. Os empresários normalmente são pragmáticos. Por quê? Porque eles vão eles vão adotar coisas para a empresa deles que vá dar resultados. E qual que é o resultado de uma empresa? Lucro, não é isso? A igreja, ela não é assim. A igreja, ela parte de um princípio que não é o lucro, mas é o serviço a Deus, é a adoração a Deus. Então, as igrejas que não adotam as escrituras, mas o pragmatismo, elas fazem no carnaval, desfile de carnaval. Elas fazem na Páscoa, vamos procurar ovo de Páscoa de chocolate no culto. Então, você percebe que tem essas coisas que desconfiguram o culto, mas dão resultados, e o resultado que essas igrejas querem é resultado numérico. Né? Então, se está vindo muitas pessoas, então é isso que eu vou continuar fazendo. Então, você tem diversas coisas nos cultos de hoje em dia, de muitas igrejas. Você tem jiu-jitsu, você tem as pessoas andando de skate, você tem MMA no culto. Né? Acaba tendo o Satanás. Então, isso não é culto, isso é entretenimento. E o culto não foi feito para agradar a gente, como você mesmo sabe. O culto foi feito para agradar a Deus. Então, o pragmatismo, ele deixa de lado as escrituras e ele faz uma pesquisa de campo. O que as pessoas mais gostam de fazer? Elas gostam disso? Então vamos colocar aqui. Vamos fazer isso por quê? Porque eles querem números, eles querem ganhar. Né? Eles não estão pensando no Deus que prescreveu todas as coisas, eles não estão pensando no objeto do culto, eles estão pensando neles mesmos. Então, quando a gente deixa de lado as escrituras e a gente procura fazer algo que agrada a gente, isso não é adorar a Deus. Na verdade, isso daí é adorar a si mesmo. Né? E isso é abominável diante de Deus. É abominável diante de Deus. A gente vê nas escrituras, por exemplo, Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão e eles estavam oficiando no templo. E no momento que eles iam oferecer a Deus incenso, eles fizeram de forma inadequada, de forma incorreta. Não seguiram as orientações de Deus. Eles ofereceram num local que não devia oferecer e Deus se irou. E Deus fulminou esses dois. E por que Deus fulminou? Simplesmente porque ele não se agradou. Ele não era do agrado dele aquele culto. A gente não vê as pessoas caindo dura hoje em dia, né, sendo fulminadas, mas o que a gente pode extrair das escrituras nesse sentido é: Deus não está recebendo. Deus não está se agradando porque não é desse jeito que ele quer ser adorado. Ele não quer ser adorado com entretenimento que agrade a homens, mas ele quer ser adorado como as escrituras pedem para que ele seja adorado. Então,
a gente percebe que o pragmatismo, ao contrário das Escrituras, ele desagrada a Deus e não agrada a Deus. Então, mesmo que a gente tenha boa intenção, que a gente tenha vontade de fazer uma coisa, a gente não pode fazer de acordo com as nossas intenções e boa vontade. A gente tem que seguir a orientação de Deus. Então, para a gente não fazer do culto do Senhor um lugar onde nós estamos adorando a nós mesmos, nós precisamos então observar que o nosso Deus, ele quer ser adorado de determinada forma. E assim a gente faz, de acordo com o que o nosso Senhor quer ser adorado. É simples, é simples. A gente não precisa inventar nada. A gente não precisa ser criativo no culto. Tira até um peso das costas, né? Pois é, pois é. Para quem tá na organização, É verdade. é seguir o que já tá, né? Exatamente. Sim. Mas assim, no caso, no culto a Deus, mas tais coisas podem ser feitas diferente em uma reunião dos santos, sem ser o nome de culto. Mas coisas assim mais criativas em uma reunião que você não chama de culto, para jovens, adolescentes, terceira idade, crianças, né? Okay. Então, nesses momentos, se trata de talvez uma devocional temática, de algo que está acontecendo no mundo, algo mais, talvez só mais estudo, ou talvez mais que foque mais na comunhão, com atividades, né? Mas que isso não seja chamado no culto, não esteja no culto. É isso. Essa que pega a diferença. É isso, porque o culto, a gente tem o modelo bíblico. Mas não quer dizer que a gente não pode, por exemplo, celebrar. O que acontece muito em algumas igrejas é o seguinte: eu quero celebrar o aniversário do meu pastor. Como que eu faço isso? Eu ofereço um culto de ação de graças pela vida dele. Então a gente faz o seguinte: a gente reúne a igreja, o pastor é o aniversariante, então a gente reúne as pessoas aqui para abençoá-lo, dando um presente, fazendo uma homenagem. Então a gente está perdendo de vista o que é culto. Mas não quer dizer que a gente não possa homenagear ou honrar o nosso pastor. A gente pode fazer. E para isso tem o salão social. Para isso tem o pós-culto, entendeu? Então, sim, a gente pode fazer coisas desse tipo, desde que a gente não esteja colocando no lugar do culto a Deus. Culto é a Deus, somente a Ele. Se não for para Ele, é idolatria. Crentes podem ser idólatras quando eles perdem de vista quem é o objeto do culto. Se eles colocam qualquer outra coisa, por mais que tenha boa intenção, isso não é culto a Deus, é culto a outra coisa, e isso é idolatria. E sim, Deus abomina a idolatria. Então a gente tem que ter em vista que é muito sério. Culto a Deus é uma coisa muito séria. Por isso que a gente tem que ser aquele povo que se reúne por causa do que a gente vê nas Escrituras. Então quando a gente quer homenagear o pastor, ok, salão social, depois do culto, vamos cortar um bolo, vamos cantar parabéns. Não tem problema nenhum. Mas no culto isso não pode acontecer. Né? Então. E algo... Wesley quer fazer uma pergunta? Quer fazer uma pergunta, irmão? Quer fazer uma pergunta? Posso? Pode. Eu permito. Permite? Bom, Johnny, aproveitando, né, que domingo agora foi a Páscoa, muitas igrejas fazem cantata no meio do culto, né? E muitas igrejas substituem a palavra, a exposição, pela cantata. O coral se reúne, né, um determinado grupo de pessoas, para cantar. Pelo que deu a entender do que os irmãos estão falando, o culto são para que todas as pessoas prestem a Deus. Quando você coloca uma cantata no meio do culto, vira uma apresentação. Exato. Posso chamar de culto incompleto? Como que o senhor chamaria quando envolve algum tipo de elemento que não é prescrito? Eita. Bem, o que eu faria? Primeiro que eu não usaria o domingo para isso. O domingo é o dia que nós nos reunimos para adorar a Deus. Então, cantata a gente pode fazer, desde que não seja no domingo. O domingo é o dia que o Senhor mesmo reservou para que Ele pudesse ser adorado. A cantata é uma apresentação. Por mais que seja bonita, por mais que fale sobre Cristo, por mais que tenha elementos bíblicos na cantata, ela não é um culto a Deus. Então eu posso chamar de qualquer coisa, menos de culto. Eu posso chamar de uma cantata, mas eu não posso chamar culto cantata, eu posso chamar de cantata.
e eu não colocaria ele no domingo. Exatamente por quê? Porque domingo é o dia onde nós adoramos a Deus e não vemos uma apresentação acerca de um momento que é importante para nós cristãos, que foi a morte do Senhor e a ressurreição. Mas a gente não pode colocar esses elementos dentro do culto ao Senhor, porque isso não foi prescrito por Ele. Não faz parte da vontade dEle. E se não faz parte da vontade dEle, por que eu deveria fazer? Então, mas pensando sobre isso, você falar que a cantata pode substituir a pregação da palavra, porque o conteúdo da cantata é uma mensagem que a cantata está falando, é uma mensagem bíblica. Isso não pode se dizer que é uma exposição da palavra, só que de uma forma diferente, uma forma cantada. Ok. Por exemplo. Não é uma exposição da palavra porque não tem leitura bíblica ali. Você não está expondo o texto. Exposição é isso. A gente lê o texto, a gente explica o texto e a gente aplica o texto. Então, exposição bíblica funciona dessa forma. E cantata é uma apresentação. Por mais que seja... Tem a mensagem, que né? tenha uma mensagem embutida, que seja bonito, que seja interessante acontecer, desde que não seja no domingo, eu acho que a gente precisa observar e fazer a cantata de uma forma que represente bem. Mas a gente não pode usar isso e dizer o seguinte, não, agora a gente não precisa mais de pregação. É por isso que muitas igrejas, por exemplo, hoje em dia, elas substituem a palavra por canções. Então você tem lá no culto acontecendo, sei lá, 10, 15 músicas e tem 10 minutos para pregação. Então a gente percebe que há uma substituição. E quando a gente substitui a exposição bíblica, a gente está perdendo de vista que o povo de Deus necessita exatamente da palavra de Deus. Qual é a forma que nós somos chamados ao arrependimento? É pela pregação bíblica. Qual é a forma que nós somos aprimorados? É ouvindo a pregação, reconhecendo o nosso pecado e então pedindo a Deus que nos ajude a melhorar. Então, quando a gente perde de vista as Escrituras e a gente coloca outras coisas, a gente então tem a probabilidade de estar cada vez mais distante de Deus. Por quê? Porque a gente não está vivendo exatamente o que as Escrituras está nos norteando. A gente está deixando de lado muita coisa das Escrituras. A gente está só vivendo de momentos. Porque se a gente for observar o Natal, a Páscoa, essas celebrações, elas são importantes para quê? Para que o cristão pregue o Evangelho. Mas não é a data em si que tem que mover o nosso coração. Mas o propósito é evidenciar Cristo, é deixar Cristo cada vez mais evidente para aqueles que não conhecem. Então, quando a gente não tem isso em vista, a gente só pensa na festa, na celebração e no dia, a gente esvazia o sentido. A gente esvazia. Pode ser que a gente esteja cantando uma canção que fale de Cristo, mas que Cristo não esteja no meio da igreja. A gente esvazia o significado. Então, podemos ter esses dias, mas desde que não seja uma substituição ao culto do Senhor. Pensando já neste gancho, algo que eu pensei agora, seria sobre, então, até onde o que tem se falado no mundo, na cultura, pode afetar a pregação de domingo. Por exemplo, assim, época de eleição, ou aconteceu algo com um famoso sobre criação de filhos, ou é janeiro branco, mês da saúde mental. Então, irmãos, por causa disso, hoje a gente vai falar o que a Bíblia vai falar sobre saúde mental, entendeu? Até quando o que anda acontecendo na cultura do mundo pode afetar a pregação de domingo, sabe? A deixar ela temática, por conta do que está acontecendo. O que acontece hoje em dia, a gente vive numa cultura cheia de agendas, não é? Então, basicamente, a cultura, a sociedade, ela é dirigida pela agenda. Então, você tem agendas aí sobre o mês do câncer. Cada mês é uma coisa. Cada mês é uma coisa, não é? Então, são agendas que vão determinar o assunto dessas pessoas, vamos colocar assim. A igreja, ela não pode adotar agendas, por quê? Porque não são as agendas que devem dizer o que a igreja tem a falar. Mas a Bíblia é quem tem que falar ao nosso coração.
não é? Então, quando a gente usa agendas desse tipo, temas desse tipo para o culto, a gente está deixando com que a cultura que nós somos influenciados falar com a igreja. E quando a cultura fala com a igreja, o risco que existe é Deus não está falando com a igreja. Outra coisa, a gente está deixando a política tomar parte do nosso coração, que não deveria ser o candidato A ou B que estivesse ocupando esse espaço. Esse espaço é do Senhor. Então, num culto, a gente pode falar das Escrituras, a gente pode simplesmente adorar o Deus como Ele quer ser adorado. A gente não pode colocar outros elementos, outros assuntos, porque nada é mais importante do que a Bíblia. Para um crente, nada pode ditar o que o crente pode fazer, a não ser as Escrituras. Eu não sou guiado pela economia, eu sou guiado pela fé no Deus que pode fazer a economia ir bem ou não. Então, o crente integral, ele deve olhar para as Escrituras e pensar o seguinte: as Escrituras é quem guia os meus passos. Eu tomo decisões de acordo com a Bíblia. Eu não tomo decisões de acordo com as agendas. Outra coisa que a gente percebe na nossa sociedade moderna, em algumas igrejas, é que em época de campanha, em época de eleição, os políticos vão até a igreja ocupar os púlpitos. E graças a Deus isso não acontece na igreja presbiteriana. Né? Por quê? Não é porque somos melhores do que essas pessoas, é porque nós olhamos o culto e percebemos que o culto é a Deus. A pregação é que precisa acontecer ali, não discurso de candidato. Então, os candidatos não podem ocupar as tribunas. Os candidatos não podem ocupar o espaço no nosso coração, que é o de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a sociedade, a gente tem que entender que a nossa cosmovisão, a cor que nós temos, que os nossos olhos enxergam o mundo, é a cor que as Escrituras dá, que a Bíblia dá. Então, a nossa cosmovisão, ela é uma cosmovisão bíblica. Então, é a Bíblia que influencia a sociedade, não a sociedade que influencia a gente. Então, é sempre assim, a gente parte desse ponto. Quando a gente deixa de olhar para as Escrituras dessa forma, a gente coloca outras coisas no lugar dela, o problema acontece que o candidato que foi eleito, ele pode incorrer aí em crimes. E aí eu apoiei esse cara, a igreja apoiou esse cara. E como que a igreja depois se recupera disso? A gente não apoia candidato por causa disso. A igreja presbiteriana é uma igreja apartidária exatamente por isso. Por quê? Porque homens, eles erram. Homens são pecadores. Mas o nosso sentido aqui não é trabalhar para os homens, é trabalhar para o Senhor. É assim que o culto funciona. A igreja servindo a Deus. Isso a gente nunca pode perder de vista. Jamais podemos perder de vista isso. Sim, porque assim, eu acho importante, que é muito importante que a igreja tenha esse papel de ajudar os seus membros a responder às questões do momento. Sim. Por exemplo, estourou aí sobre época de eleição. Poxa, a gente precisa instruir a igreja sobre o que a Bíblia fala sobre política, Claro. papel entre igreja e Estado, coisas assim. Perfeito. Nossa, uma polêmica sobre aborto. As questões aí sobre ideologia de gênero estão no momento falando e tal, houve alguma fala, alguém criaram banheiro de gênero neutro em algum lugar, a minha igreja precisa saber como responder essas questões. Para não ela pensar, nossa, será que isso está certo? Mas ela sabe que está errado, mas ela sabe por que isso está errado. E saber responder através das escrituras. Sim. Então, eu vejo que é importante que a igreja responda a essas demandas, Exato. que vêm por conta da cultura. Exato. Mas que sejam respondidas no momento adequado, da forma adequada. Sim. Não se moldar por causa das demandas. Exato. Okay? Então, por exemplo, como que eu posso orientar a igreja com relação a eleições? Eu uso domingo para isso? O culto? Não. Eu uso outro dia. Nós temos ensino da palavra na quarta-feira. Existem palestras que podem ser oferecidas à igreja com este tema. E não tem problema nenhum. Vídeos no YouTube. Vídeo no YouTube. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode o seguinte, orientar o povo de Deus o seguinte, eleição, está concorrendo tais candidatos. Verifiquem se esses candidatos, qual deles se aproxima mais das Escrituras.
qual é o candidato que está observando melhor para o povo e não para si mesmo? Quais são as propostas? Então, esse tipo de coisa a gente pode fazer, a gente pode orientar. E eu acho que devemos fazer. Inclusive, um cristão que tem vocação, ele pode atuar na política também. Um crente pode atuar na política. Ele pode falar sobre política. O que ele não pode fazer é substituir essas coisas, ou colocar no coração essas coisas no lugar de Deus. Isso a gente tem que sempre ressaltar. Mas falar de política, falar de qualquer assunto a fim de instruir, é sempre importante, desde que a gente observe o local e o dia certo. Sempre assim. Sim, fato, verdade. Bem, indo para as últimas perguntas aqui, então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas que a gente pode falar um pouco mais focado agora, sobre quais são os elementos que não podem existir de um culto. Nós falamos quais precisam ter e quais não podem. A gente viu até agora que deve ter o que Deus instituiu na Bíblia. Mas pensando sobre hoje, as práticas que a gente vê igrejas ou ambientes fazendo em um culto. Você pode citar que isso aqui existe, mas não deveria existir. Certo. Olha, de maneira bem fácil, de maneira bem simples, o que não pode ter na igreja? Aquilo que o Senhor não pediu para ter. Esse é o ponto. Agora, o que a gente percebe hoje em dia, as igrejas elas estão usando da sua criatividade sempre para o culto. Então a gente tem em alguns cultos dança no culto, né? Eles se chamam de levitas, né? Levitas. São os levitas no culto, a dança no culto, aí você tem... Como o Arival falou, eles podem até levitar, mas não são levitas. Pois é. Então, esse tipo de coisa a gente não pode ter. A gente não pode ter substituições dos elementos da ceia, por exemplo. Eu já escutei de lugares que, ao invés de colocar o pão e o vinho, eles colocam outra coisa no lugar. Eles colocam... eu vi isso daí em algum lugar, que eles colocam salgadinhos, eles colocam Coca-Cola. É sério. Coxinha e coca no suco. Pois é. E por que eles fazem isso? Porque antes da ceia, existia uma espécie de comunhão onde os irmãos comiam, né, que era a festa do amor, né, a festa da ágape. Né? E aí eles comiam, bebiam e depois eles participavam da ceia. Mas essas pessoas estão olhando para esse ponto que deixou de fazer parte do culto ao Senhor, e eles estão observando isso e falando assim, se eles podiam fazer naquela época, tirando de contexto, né, então eu posso colocar qualquer coisa aqui. E a gente não percebe isso nas Escrituras, a gente não vê isso nas Escrituras. Então, são coisas que não podem, eles não representam o sacrifício de Cristo, né? Então, a gente olha para a ceia com um olhar de o culto onde o Senhor nos traz de novo à memória o que Ele fez. O seu corpo foi moído, o seu sangue foi derramado, e para quê? Para que nós fôssemos salvos, né? Para que a dívida que o nosso pecado gerou fosse pago. Então a gente tem, olhando para esses elementos da ceia, a gente tem toda uma informação, uma carga de informações que nos remete ao sacrifício de Cristo. E quando a gente tira isso, a gente olha para onde? A gente não tem Cristo mais nos elementos da ceia quando a gente faz isso. Então a gente não pode substituir os elementos da ceia. A gente não pode colocar, por exemplo, num culto, músicas que não são de adoração ao Senhor. Não pode ter numa igreja, por exemplo, a música lá por mais que você goste de um cantor aí, você não pode colocar uma música secular no culto. Por quê? Porque essa música não foi feita para adorar a Deus. Ela não serve o propósito. Já tem música gospel que às vezes nem serve para um culto, quanto mais uma secular. Pois é. E eu nem vou falar que é sabor de mel, né? A gente tem coisas que o bom senso já diz que a gente não pode fazer no culto, né? São coisas de bom senso. Então, o que eu estou dizendo aqui a você não é uma coisa assim tão mirabolante que alguém precisou assim pensar muito para que não tivesse. Não, são coisas simples, são coisas básicas que a gente observa e a gente sabe que não é conveniente para
para ter no culto ao Senhor. Por quê? Exatamente porque não foi essa a vontade dele. Então, as nossas atitudes com relação ao Senhor devem ser atitudes norteadas pela palavra, sempre norteadas pela palavra. Porque se a gente observa que o homem é pecador, que o homem normalmente busca satisfazer as suas próprias necessidades, e a gente coloca isso na frente das Escrituras, a gente corre o risco de ser idólatras, como eu já disse. E a gente perde de vista que Deus, ele é aquele que a gente se reúne domingo após domingo para adorar, para servir. E a gente vai estar servindo a criatura ao invés do Criador. Então, Paulo ele já está dizendo na igreja de Roma isso. Não substitua a criatura, o Criador pela criatura. Por quê? Porque o objeto do culto não somos nós. Não é a criatura, mas sim o Criador, sim o Deus Todo-Poderoso. Então, a nossa vida, eu digo isso, a vida de um cristão que quer agradar a Deus, é uma vida que gira em torno da vontade do seu Senhor. Então, quando Lutero ele diz que não existe homens livres, ele está dizendo exatamente isso. Ou você serve ao diabo, ou você serve a Deus. E qual é o papel do cristão? O papel do cristão é servir a Deus. É ter Deus como seu Senhor. Em outras palavras, Lutero queria dizer o seguinte, é ter Deus como aquele que controla a sua vida. Seja escravo de Deus, em outras palavras, Lutero estava dizendo. Porque essa vida onde nós buscamos uma liberdade, a liberdade tão grande que Deus não faz parte dessa vida, logo pode ter certeza que a gente vai colocar no controle da nossa vida outra coisa que não Deus. Então, nós temos que servir a Ele, de fato, de todo o nosso coração e com alegria. Por quê? Porque tudo o que Deus fez por nós, todo o sacrifício, o plano que o Senhor traçou na eternidade, justamente para que nós tivéssemos a oportunidade de entrar através do véu, de ter comunhão de novo restabelecida com Ele, é algo que a gente, se a gente parar para pensar, isso deve mover os nossos corações todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque ninguém poderia fazer isso. Ninguém. Né? Então, o que o Senhor fez por nós é algo tão maravilhoso, algo que demonstra tanto amor, que o mínimo que a gente pode fazer é servi-lo como Ele quer ser servido. É viver de acordo com a sua santa vontade. Por mais que sejamos imperfeitos, por mais que em algum momento a gente peque, que a gente fale, mas a nossa meta, o nosso objetivo como eleitos é essa. Essa é a nossa meta, servir ao Senhor como Ele quer. E o culto, a nossa vida, ela precisa estar sempre buscando serviço a Deus, sendo um culto a Deus. E no domingo, a gente se reúne simplesmente para quê? Para que todos nós, mais uma vez, observemos as Escrituras, observemos a vontade de Deus e vivamos segundo ela. Eu acho que isso não precisa ser tão difícil para a gente. A gente precisa só observar a Deus quem Ele é, conhecê-lo. E quando a gente conhece a Deus e a sua vontade, a gente só precisa seguir, só precisa fazer o que Ele quer. É simples assim. Mas pensando sobre isso, de elementos, agora indo mais para um lado sobre estrutura da igreja como templo, Sim. a parte física, o prédio da igreja. Uhum. Você vê que há um certo limite na questão do quão mirabolante, quanto tecnológico, quantas coisas pode-se ter na igreja, como prédio, por conta de um culto. Okay. Muitas coisas, você vê que isso aqui talvez seja mais, faça o culto parecer um show, do que talvez um culto. Sim, sim. Essa questão. A gente tem igrejas, aqui a gente tem igrejas que fazem já muito disso,
Mas essas igrejas estão tomando emprestado coisas que vêm lá da América, normalmente. Normalmente é isso. Então, tem igrejas nos Estados Unidos, por exemplo, que um pastor, quando ele vai pregar, ele é conduzido por um cabo de aço e ele vem como se ele fosse o super-homem. Então, ele é elevado num cabo de aço, suspendido, e as pessoas no culto ficam observando. Ele vem, ele dá uma volta, e depois ele desce como se ele fosse esse super-homem, ele está voando. É o super crente. E depois ele prega. Quer dizer, ele está pregando sobre quem? Parece que ele quer aparecer um pouco mais do que Deus. Né? Então a gente percebe que esse tipo de coisa que acontece na igreja, ou em igrejas, não são coisas boas. Não podem ser coisas boas. Tem igrejas que investem em canhões de luz, em fogos de artifício, em várias coisas assim que não são convenientes, são apresentações, como você bem disse. São ocasiões onde essas pessoas estão mostrando aparatos, mas não mostrando as Escrituras, não pregando as Escrituras. Provavelmente essas igrejas, elas estão fazendo isso porque elas não têm outra coisa a fazer. Né? Então, elas perderam de fato a identidade delas. Por que elas existem? Né? E de fato, quando acontece esse tipo de coisa, você pode perceber que os púlpitos são fracos. Esses púlpitos são fracos porque não tem pregação bíblica. Então, a fragilidade dessa igreja é muito grande porque ela depende de aparatos, ela depende de tecnologia, ela depende de apresentação. Mas pregação bíblica, que é bom, elas não têm para oferecer. Então, as pessoas que entram e que saem dessas igrejas, elas sempre entram com esperança e saem decepcionadas. Por quê? Porque elas não recebem o que elas precisam. As pessoas precisam da pregação bíblica, da pregação do Evangelho. Elas precisam ser confrontadas. Elas precisam estar diante do espelho evangélico, de forma que elas olhem para esse espelho, percebam os seus pecados, os seus erros, se arrependam deles e vivam de maneira diferente. Então, o Evangelho faz isso com a gente. Quando a gente não tem isso, a gente não tem como melhorar. Né? Então, eu estava até conversando com umas pessoas esses dias, dizendo sobre evangelismo. Né? Eu dizia que as pessoas na rua, normalmente, elas falam assim, Jesus te ama, né, para as pessoas. Tá, se Jesus me ama, para que eu vou me converter então? Para que eu vou para a igreja, já que ele me ama? Né? Jesus tem uma obra maravilhosa na sua vida. Tá, como é que eu sei disso? Eu não sei disso, eu não posso dizer isso. Ou então, você é precioso para ele. Se eu sou precioso, então não vou para a igreja. Eu já sou precioso, eu já sou aprovado, ele já me ama. Então, para que eu vou mudar minha vida? Não, o Evangelho, ele muda a nossa perspectiva. Ele mostra quem de fato nós somos. E quem nós somos? Nós somos pecadores. A igreja, portanto, ela funciona como um lugar onde as pessoas doentes, elas se reúnem para que elas possam tomar o remédio. O Evangelho é o remédio. A pregação do Evangelho é o remédio. Para que essas pessoas tenham a cura, para que essas pessoas melhorem a vida delas, saiam da doença que elas vivem, elas precisam de doses do Evangelho, sendo pregada domingo após domingo. Então, quando isso acontece, essas pessoas mudam de vida. Elas não continuam da mesma forma. E aí sim, isso faz sentido. Isso faz sentido, porque foi para isso que Jesus comissionou os seus apóstolos, né, os seus discípulos, para pregar o Evangelho, para trazer pessoas para aprender do Evangelho, para evidenciar que Cristo veio, morreu, para que elas tivessem vida. Então, a morte de Jesus é o único meio que proporciona a vida. Então, essas pessoas precisam saber disso, porque elas estão correndo sérios perigos. A igreja, como esse hospital, ela mostra isso. Vocês estão correndo sérios perigos. Vocês estão sobre aparelhos. E para que vocês saiam disso, para que vocês tenham vida, o Evangelho precisa mostrar para vocês que vocês são pecadores e que vocês precisam arrepender-se dos seus pecados. Essa é a dinâmica do culto. É para isso que o Evangelho é pregado, para mostrar qual é a nossa real situação, quem de fato nós somos.
e diante da lei de Deus, diante da santidade de Deus, nós vamos perceber, é desse Deus que nós precisamos, é disso que eu preciso. Então, quando a gente não tem isso, a gente não tem esperança. Então, essas igrejas de hoje em dia, elas oferecem qualquer coisa. E entretenimento só, digamos assim, só oferece alívio momentâneo. Mas depois que você volta para sua casa, você está na mesma lama de sempre. Você está com os mesmos problemas de sempre. O que o Evangelho faz os seus problemas, eles podem existir, mas agora você não está caminhando sozinho com esses problemas. Você tem um Cristo, você tem um Deus que te salvou e agora você vai caminhar com Ele. Então, o Evangelho é isso. Então, se a gente não tem isso na igreja, a gente não tem muita coisa. Sim. Eu vejo que sobre a estrutura da igreja, você pode pensar que, eu vejo assim, que se ela está sendo feita com foco de deixar o ambiente mais confortável fisicamente sim. e bonito, porque não precisa ser feio, né? Okay. Ser bonito é algo super válido, sim, mas desde que quando ela é voltada para deixar com o show, como por exemplo fumaça, luzes desnecessárias assim, sabe, piscando, isso deixa mais com uma cara de show do que, por exemplo, ter um visor bom, né, lá na frente, com qualidade, para que as pessoas, qual o objetivo? Para que as pessoas possam ver a letra para poder cantar junto em igreja, né? Sim. Luzes boas para deixar lá na frente iluminado e coisas assim, né? Exato. Então, acho que esse o pensamento da estrutura seria assim, né? Para facilitar na prestação do culto de modo físico. Exato. Olha, a gente tem os elementos de culto, né, que a gente já comentou, e a gente tem a ocasião do culto, né? Então, a igreja, ela pode ter bancos confortáveis, ela pode ter ar-condicionado, ela pode ter bons instrumentos musicais. Qual o horário que o culto tem que acontecer? A Bíblia não fala sobre isso. O que a gente pode fazer com relação ao horário de culto? A gente coloca um culto 5 horas da manhã para acontecer? Qual que é a probabilidade de não vir ninguém? É muito grande. Então a gente usa o bom senso e fala assim, qual é um bom horário para que a gente possa se reunir? Tá, a gente pode se reunir 6 horas, 7 horas da noite? Ok, então é nesse momento que a gente vai se reunir. Ou então, qual instrumento que eu vou comprar para tocar aqui? Vou comprar um instrumento da marca tal. Porque esse instrumento ele é bom. Qual banco que eu vou colocar? Vou colocar um banco estofado? Posso colocar, não tem problema nenhum. Então, o que serve de ocasião a culto, o que dá uma estrutura boa à igreja, isso não é pecaminoso. O que é pecaminoso é a gente só pensar nisso. Mas ter isso não é pecaminoso, né? Então, a ceia, quantas vezes a ceia vai acontecer por mês? Para Calvino aconteceria todo domingo, né? Então, agora, a igreja pensa, por ocasião de culto, vamos colocar uma vez por mês. Uma vez por mês a gente se reúne na ceia. Então, são coisas que a Escritura, a Bíblia, ela não diz como que tem que fazer exatamente, mas a gente usa o bom senso para que a gente possa fazer. Quantas vezes a ceia, a Bíblia não fala. Então, por isso, a gente usa o bom senso. Ocasiões que podem contribuir para que aconteça de maneira boa o culto. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar no seguinte, o que eu posso implementar na igreja que vai contribuir para que o culto ao Senhor seja cada vez melhor, eu posso fazer. Desde que não fira as Escrituras, desde que não tome mais espaço do que a pregação, desde que não seja um impeditivo, mas um contribuidor para que as coisas aconteçam. Então a gente tem, hoje em dia na igreja, bateria. Coisa que isso antigamente era inaceitável, não poderia acontecer. Na Reforma, o canto congregacional acontecia, não podia ter essas coisas. Lutero veio tocando órgão, uma coisa que tocava nos bares. Então a gente percebe que essas coisas, elas foram implementadas na igreja, vou usar a expressão redimidas para ser implementada na igreja, que contribuem para o culto, né? Que servem como ocasião para adorar a Deus.
Então, tudo isso eu acho que é muito válido, sabe? A gente pode pensar em programações para a igreja que sejam boas, que vá funcionar, mas a gente sempre tem que ter o foco no objeto do culto. Para que eu estou fazendo isso? Isso vai contribuir ou isso vai atrapalhar? Isso vai conflitar com as Escrituras ou não conflita? Se não vai conflitar, não tem problema a ser feito. Além de que isso deve pela realidade local da comunidade, né? Sim, porque cada igreja vai receber a sua quantidade de renda. Então, por exemplo, e querer ir além dos seus limites. Não pode, né? Ainda mais se você pensar que a igreja tem que cuidar de muitas questões, como, por exemplo, o trabalho missionário. Então, vamos investir muito no aqui na estrutura e tal. Sim. E aí, pega todo o dinheiro, que uma parte poderia ser usada para obra missionária, né? Para só pensar nessa estrutura local. Sim. E entre outros, né? Porque a igreja está além de si. Exato. Então, é saber lidar com a realidade também. É saber lidar com a realidade, é ter pessoas que saibam gerenciar isso. E uma das coisas que eu acho interessante dizer é que a igreja presbiteriana, ela não tem só na figura do pastor aquele que vai administrar a igreja, né? Nós temos os presbíteros docentes e os regentes. Então, a gente tem um colegiado cuidando dessas coisas, né? Várias mentes, várias cabeças pensando acerca disso. Então, nunca vai estar centralizado numa figura. E a probabilidade disso dar certo é muito maior do que se a gente deixa na mão só de uma pessoa. Porque, às vezes, a pessoa pode ser um bom pregador, pode ensinar muito bem, mas ele não sabe administrar. Então, é importante ter essa distribuição de tarefas para que a igreja ela sempre tenha, nas funções necessárias, pessoas que saibam trabalhar com isso. Então, a ideia é tudo tem que contribuir para que a igreja funcione bem. Tudo tem que contribuir para que, no final das contas, todos possam se reunir no domingo para adorar a Deus. Esse é o ponto, esse é o propósito. Então, ter uma boa administração, ter um bom pregador, ter um bom pastor, isso tudo faz parte do pensamento que nós temos que ter para exatamente ter esse culto a Deus. Não podemos, por exemplo, na hora de fazer a votação de oficiais, a gente votar nos oficiais só porque eles são nossos amigos, por exemplo. Nós temos que observar que esses oficiais, eles de fato podem desempenhar esse bom papel. E quando a gente coloca pessoas devidamente qualificadas para o serviço do reino, no caso da igreja presbiteriana, é uma igreja democrática, por assim dizer, né? Então é interessante pensar nisso, porque o colegiado ele está ali reunido para pensar no bom desempenho do reino de Deus, por assim dizer, no bom trabalho, né? Então tudo isso é importante pensar, por quê? Porque quando a gente deixa uma parte que é a administrativa e só pensa na outra parte que é a pregação, isso pode também ter problemas. Então nós temos que pensar em tudo junto. Acho que tudo junto, tudo equilibrado dessa forma, vai convergir sempre para o avanço do reino. Eu acho que isso é muito importante pensar. Verdade, verdade. Muito bem. Agora, para a gente fechar, com uma última pergunta. Por que cultuar em igreja? Pensando ainda mais em igreja local. A gente já falou um pouco disso, mas agora, para tratar um pouco mais focado, acho que é bom levar em consideração culto online. Culto online. Culto online. Porque eu não posso apenas lá todo domingo à noite ligar o YouTube e ver o culto online da minha igreja, ou apenas fazer um culto doméstico, ou a minha devocional, porque eu estou em contato com Deus, não estou fazendo isso, estou sendo nutrido da palavra, pela leitura, ou cada domingo em uma igreja, coisas parecidas. Ou só ir nas reuniões que a igreja tem de sábado para os jovens, ou enfim, coisas assim. A gente passou muito por isso na pandemia. E aí na pandemia a gente ficou impedido de se reunir na igreja. E aí, muitas igrejas, elas colocaram o nome de culto online. Só que a maior parte da igreja presbiteriana nunca chamou isso de culto online. A igreja presbiteriana não chama de culto online porque o propósito de culto é a comunhão dos santos, é a junção dos crentes, essa comunidade
se reunindo para adorar a Deus. Mas o que acontece com o online? O online a gente ouvia ou via a exposição da pregação. Então, muitas igrejas presbiterianas, e no caso a igreja de Guaianazes fez isso. O que vai ser filmado? Só a exposição, só a pregação. Por quê? Porque o resto só pode acontecer com o crente reunido. Então não tem sentido. Culto não pode ser online, por quê? Porque culto é exatamente essa união de pessoas, essa comunhão dos crentes, a comunidade se juntando em torno da palavra, a comunidade tendo o objetivo de servir a Deus. E não alguém que fica em casa sentado, porque normalmente as pessoas ficam sentadas em casa, olhando lá a televisão, hoje em dia as Smart TVs, né, com acesso ao YouTube, e fazendo qualquer outra coisa. Lavando uma louça, mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa. Isso é culto? Isso não é culto. Então o culto, para ser culto, necessariamente precisa ter comunhão de pessoas. E o que os desigrejados perdem em fazendo as suas reuniões fora de uma igreja é que eles não têm exatamente tudo isso que a gente tem. Eles perdem tudo isso que a gente tem. Então, o prejuízo é muito grande, porque ao invés de ter essa comunhão de crentes, ela exatamente ela coopera, ela trabalha para que um ajude o outro no progresso, né? Um ajude o outro a melhorar, um ajude o outro a ser mais crente, mais santo, um ensine coisas ao outro, um se preocupe com os problemas do outro. E quando a gente normalmente vê pessoas que não querem ir para a igreja, normalmente essas pessoas não querem se preocupar com os outros, elas não querem prestar conta da vida dela para ninguém. Essas pessoas elas querem viver uma vida individual. E a vida de um cristão chamado por Deus para servi-lo é uma vida comunitária, não a vida individual. Então, quando a gente perde esse ideal de comunidade e vive só para si, a gente está mostrando exatamente um outro problema que a gente tem como pecador, que é egoísmo, individualismo. E isso simplesmente não é bíblico, ou pelo menos não é agradável a Deus. Isso é só fruto do nosso pecado. Então, estar na igreja reunido para adorar a Deus é imprescindível, e nem um culto online, ou seja lá, qual nome a gente pode dar para isso, isso não pode substituir. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente não pode assistir pregações pela internet. Eu assisto. Isso é muito legal, isso edifica. O que eu estou dizendo é que isso não pode substituir o culto público. Sim. O culto, a nossa ida para a igreja. A gente trabalha de segunda a sexta, ou alguns outros trabalham de segunda a sábado. E Deus, ele pediu, dentre 7 dias, apenas um. E quando ele pede para que nós vamos nos reunir neste único dia, este já não é mais o nosso dia, esse é o dia do Senhor. É por isso que hoje a igreja ela se reúne no domingo e não mais no sábado. Por quê? Porque Jesus ele ressuscitou no domingo. E depois da ressurreição de Cristo, todos os seus seguidores perceberam que Cristo então os chamou para se reunir no primeiro dia da semana. E é assim que a gente faz, domingo após domingo a gente se reúne, porque esta é a vontade de Deus. A igreja, desde o seu nascedouro, ela sempre seguiu essa estrutura de reunião de comunidade. Você pode perceber que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele não fala, orem assim, Pai meu. Não, ele fala assim, Pai Nosso. Essa é uma oração comunitária. Essa é uma oração onde não estamos pedindo só por nós, mas nós estamos pedindo pelo irmão também. Então, sempre a comunidade foi tratada de forma como o exemplo que a igreja precisa sempre seguir. A comunidade se reúne em torno do nosso Deus. Se a gente não tem isso, a gente simplesmente, em algum momento, a gente vai perceber que está faltando alguma coisa.
e pode ser tarde demais. Então a gente precisa sempre ter em vista que a reunião na igreja, ela é necessária, por quê? Porque de fato nós somos seres sociais, nós precisamos de reunião, precisamos estar juntos. E Deus nos fez assim por um propósito. E este propósito não pode ser outro a não ser glorificar o nome dele. Né? Tá certo. Então, pelo que você disse, pregações na internet ou a transmissão do culto não é uma coisa ruim em si, Não. desde que isso não substitua a reunião da igreja no domingo e a sua presença física naquele espaço, Perfeito. né? É isso. Certo? Exatamente isso. Muito bem. Estou encerrando as minhas perguntas. Quer deixar alguma mensagem final, uma aplicação final para as pessoas que estão nos assistindo? Claro. Pode falar direto para a câmera. Diante de tudo isso que a gente falou até agora, o nosso interesse não é ser alguém que quer ditar regras, mas o nosso ideal é olhar para a reforma, ter aí o que os reformadores eles tiveram, o interesse de retornar para as Escrituras. Retornar para as Escrituras significa observar a nossa vida a partir dela e assim viver. Então, cultuar a Deus sempre precisa partir de dentro das Escrituras para fora. Essa é a experiência que a gente precisa ter. Uma experiência bíblica, uma experiência onde a nossa cosmovisão, a nossa conduta, as nossas atitudes e o nosso culto, ele seja guiado pelas Escrituras. Portanto, meus irmãos, eu sugiro a vocês que o culto de vocês seja um culto prescrito pelas Escrituras, porque esse, de fato, é um culto que agrada a Deus, é o culto que Ele deseja. E o culto que Ele deseja é o culto que nós devemos prestar. Que Deus os abençoe. Muito bem, muito bem. Então, eu acho que é isso. Eu quero te deixar um presente pela sua vinda aqui. Poxa, coisa boa. Um doce aqui. Talvez você e sua mulher que comam também. Ó, Muito obrigado. Muito obrigado. Ela já olhou ali com um brilho no olhar, você viu, né? Então, agradeço, Johnny, pela sua presença. Prazer. Muito obrigado, por ter aceitado o nosso convite. Deus abençoe. Então, é isso, gente. Espero que Deus, o Espírito Santo, possa ter tocado no seu coração, que você possa pensar novamente no culto como Deus sendo objeto e com o culto como sendo um serviço a Deus, que a gente sempre vá no domingo à noite com esse pensamento de que estamos lá para ter comunhão com Deus, ter comunhão com os irmãos e ter Deus como centro objetivo naquele período que é um tempo que Deus pede para a gente. Não que a gente só pense em Deus nesse momento, não só glorifique Ele nesse momento, mas seja um momento especial com a nossa mente focada nele. Eu espero que Deus te abençoe. Eu peço que você se inscreva no canal, deixe um like. Se quiser, faça um comentário, compartilhe o que você quiser. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.